Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Seminário de História da Filosofia Contemporânea. O propósito dessa disciplina que eu preparei e eu pretendo apresentar para vocês hoje, o plano de ensino, é desenvolver um tópico específico relacionando filosofia moral e filosofia política. Basicamente esse é o propósito, com alguns aportes sobre a relação entre filosofia e economia. Bom, eu tenho o plano de ensino que vai ser disponibilizado para vocês, se o Christian não disponibilizou ainda, vai ser disponibilizado para vocês acessem ele, vocês vão ter todo o cronograma das nossas aulas e o objetivo dessa disciplina. Como se trata de uma disciplina com caráter de seminário, é muito comum, como a gente já teve em outras disciplinas, não é? Anteriormente, algumas discussões um pouco mais centradas. E a discussão que eu propus para vocês nessa disciplina, não é? É debater exatamente, eu leio aqui para vocês, não é? Realizar uma análise comparativa entre os modelos de igualitarismo liberal de John Rawls e Amartya Sen. Bom, só para a gente já introduzir um pouco do assunto, toda vez que a gente fala em um problema de filosofia política, em grande medida a gente está tentando discutir uma pergunta, ou tentando resolver uma pergunta fundamental que se dá mais ou menos nos seguintes termos. Qual é a função do Estado? Contemporaneamente, a gente não tem mais uma longa discussão sobre a formulação do Estado ou a justificação do Estado. Embora a gente ainda tenha essas discussões, mas se vocês pegarem, por exemplo, tendo o nosso problema de filosofia política, basicamente, se vocês pegam as primeiras formulações, os primeiros filósofos, vocês têm todo um desenvolvimento de uma teoria tentando justificar a própria manutenção do Estado ou tentando justificar o próprio Estado. Se vocês pegarem a Politeia, a República Platônica, ela nada mais é do que uma obra de filosofia política com alguns traços morais, tentando explicar qual é a melhor forma de governo, qual é a melhor forma de vivermos. Com Aristóteles se dá o mesmo, não é? Você também tem toda uma preocupação em explicar qual é a melhor forma de governo. Você passa para os medievalistas, para os modernos, todos eles tentam, em grande medida, se preocupar com essa formulação do Estado. Parando no período moderno, eu gostaria de tratar rapidamente, explicar para vocês como a teoria contratualista influencia as dinâmicas do chamado igualitarismo liberal contemporâneo. Se vocês pegam os clássicos, o tripé do contratualismo clássico, com Hobbes, Locke e Rousseau, todos eles tinham basicamente uma preocupação comum, que era exatamente dizer como justificar esse modelo de modelo de Estado e sociedade que nós vivemos. Aí você tem uma formulação do tipo hobbesiana, não é? Que é a formulação e defesa de um Estado absolutista, de um Estado mais forte. E, por outro lado, você tem, por exemplo, John Locke tentando formular, ou tentando construir um modelo de Estado mais ligado, mais voltado a uma dinâmica liberal. Então, você tem alguns aspectos liberais relacionados a uma condição de liberdades individuais que os indivíduos devem ter garantidas dentro dessa formulação, dentro desse novo Estado que vai existir a partir de um contrato, não é essa dinâmica do contratualismo. Pois bem, vejam, de um ponto de vista da formulação do Estado, o termo igualitarismo, ele sofre alguns tipos de apropriações e revisões, assim como a dinâmica do termo liberal. O que acontece? Quando você chega mais contemporaneamente com esses termos, você tem uma espécie de fusão entre o igualitarismo e a dinâmica liberal. Obviamente, você não precisa acessar o chamado neoliberalismo
não precisa relacionar necessariamente liberdade, uma condição liberal com uma condição igualitária. Um contraponto, que é um autor que nós não iremos trabalhar e que trabalha muito essa dinâmica de um liberalismo mais libertário, vai na linha do Nozick. O Nozick escreveu um livro chamado Anarquia, Estado e Utopia, e ele tem uma visão muito clara sobre, ou tem uma visão, uma defesa, um ponto de vista muito claro sobre qual é o Estado mais justo, qual é a função do Estado e qual o modelo de Estado mais justo. No caso dele, ele vai identificar exatamente que um Estado mais justo é um Estado que dá uma certa primazia às liberdades em detrimento a uma condição de igualdade. Então, quando você imagina a formulação do Estado e pergunta qual é a função do Estado, você tem como resposta, de um aspecto amplo, digamos assim, para um neoliberal, você tem a ideia de que o Estado deve garantir as liberdades dos cidadãos. E para isso, o próprio Nozick vai voltar e revisitar os textos do John Locke, vai fazer toda uma reconstrução do contratualismo e vai chegar a essa conclusão de que a função do Estado é oferecer uma dinâmica de liberdades individuais a partir das quais os indivíduos podem se desenvolver socialmente, ou seja, possam levar as suas vidas em sociedade. Então, nesse sentido, o liberalismo está atrelado a uma condição de liberdade muito, muito, muito mais forte do que nos chamados igualitaristas. Como o próprio termo sugere, o igualitarismo liberal ele tem uma toada, digamos assim, de que, quando perguntado sobre a função do Estado, uma pergunta sobre justiça social, você vai dizer que o Estado deve oferecer condições de igualdade social e econômica para os seus cidadãos. Então, vejam, ambos são liberais, mas, ao mesmo tempo, ambos são da mesma família, mas possuem algumas discrepâncias em relação a isso. Esse cenário do que é o liberalismo contemporâneo, porque ele envolve muito mais do que a simples discussão entre liberdade e igualdade, mas ele se baseia muito nisso. Esse cenário de igualitarismo ele envolve uma série de dinâmicas. Por exemplo, se você está tratando de uma dimensão do liberalismo econômico, aí você vai com Adam Smith, David Ricardo, todo esse pessoal fazendo uma reconstrução de uma dinâmica, do que seria um liberalismo econômico. Por outro lado, você tem um pouco mais pautado fortemente em John Locke, uma dinâmica do liberalismo político, ou seja, da dimensão sobre a função do Estado do ponto de vista da justiça social. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem algumas confusões com isso. O liberalismo não pode, inicialmente, ser colocado uma espécie de balaio de gato, onde você põe tudo, absolutamente tudo ali e considera da mesma forma. Você ser um liberal, você pode ser um liberal igualitário, por exemplo, e adotar a possibilidade de políticas públicas ou uma ideia de justiça social que o Estado tem para com os seus cidadãos. Nesse caso, isso é só um exemplo, você admitiria um Estado que ele é um Estado um pouco mais protetor. A acusação dos libertarianos é que o Estado seria não protetor, seria paternalista, Então, esse Estado tenta oferecer, de alguma forma, condições mínimas para que os seus cidadãos se desenvolvam, mesmo que para isso tenham que lançar mão, por exemplo, de políticas sociais, do tipo de ação afirmativa forte ou fraca, no sentido de que, no caso do exemplo brasileiro, Bolsa Família, Há uma longa discussão sobre se é justo ou injusto, se é correto ou não é correto. O ponto é que isso se enquadraria, digamos assim, dentro de um modelo de igualitarismo liberal, em que você tem uma dinâmica, E quando você pergunta qual é a função do Estado em termos de justiça social, você vai dizer que o Estado tem uma função de buscar uma espécie de equilíbrio social através de uma redistribuição de renda. Então, essa seria uma característica, por exemplo,
típica de modelos de igualitarismo liberal, embora isso divirja sobre o que exatamente quais são esses pontos. Por outro lado, o libertariano no estilo do Nozick, ele tende a ter um Estado muito menos igualitário no sentido de dar primazia às liberdades. O jogo que eu sempre faço em relação a isso é você pesar igualdade e liberdade. Se você dá mais primazia à liberdade, vou te cobrar menos impostos, mas do ponto de vista da igualdade social, te devolvo menos. Então, eu não vou te cobrar um imposto específico sobre saúde, né, como já foi o caso do CPMF, etc. Não vou te cobrar esse tipo de imposto, mas, ao mesmo tempo, não vou te devolver nada. Ou então, eu te cobro e te devolvo, aí tentando equilibrar um pouco, equacionar numa dinâmica mais igualitária. Então, esse duplo enfoque, nós vamos dar preferência ou primazia basicamente à ideia do que é igualitarismo liberal. Vou apresentar algumas críticas em relação ao modelo, especialmente com o Nozick, não é? Mas a gente vai se concentrar basicamente em desenvolver o que é o igualitarismo liberal em dois autores, em John Rawls e Amartya Sen, o que já é, assim, para a nossa disciplina, uma tarefa hercúlea dada a grandeza da discussão que eles estabelecem, não é? Ponto 1. Deixa eu ler para vocês agora, então, os objetivos específicos. Em relação aos objetivos específicos, primeiro, nós iremos analisar basicamente 6 tópicos, não é? O que é uma dinâmica, ou o que nós poderíamos considerar como sendo uma dinâmica de uma posição deontológica relacionada ao que são razões morais, ou seja, o que nós consideraríamos dentro desse modelo moral político como sendo razões capazes de sustentar uma posição relacionada a uma condição de igualdade. Então, se você fizer a pergunta sobre por que o Estado deve oferecer algum tipo de serviço social, de bem social, nós tenderíamos a imaginar ou deveríamos ter como resposta uma espécie de justiça social. Então, nós deveríamos ter razões morais para explicar por que, por exemplo, nós devemos pagar determinados impostos para receber como retorno, não é? Segurança, educação, saúde, etc. Então, vejo, toda vez que a gente imagina essa dinâmica do que é uma sociedade justa, a questão central de hoje que eu quero mostrar para vocês é vocês perguntarem qual é a função do Estado de um ponto de vista da justiça social. Essa frase correta, não é? Qual é a função do Estado de um ponto de vista da justiça social? A resposta para isso vai depender do tipo de modelo de filosofia moral política que você vai adotar. Por isso que eu estou dizendo, se você é um Nozickiano, você tende a dizer que um Estado, a função do Estado, de um ponto de vista de justiça social, é oferecer condições ou liberdades mínimas para os seus cidadãos, sem interferir de um ponto de vista da desigualdade. Então, não é a função do Estado dirimir desigualdades, mas garantir liberdades individuais a partir das quais os indivíduos, por si mesmos, não é? Galgariam espaços dentro da sociedade. É como se você imaginasse nessa relação que o Estado tem uma espécie de função Estado guarda noturno. A função básica dele, que é um Estado minimalista, é oferecer alguns aportes do ponto de vista da segurança, manter a ordem. O problema central é um problema de estabilidade. Por outro lado, se você tem um Estado igualitarista, você tende a imaginar que a função do Estado não é apenas esse guarda noturno, não é esse Estado que observa e tenta manter a estabilidade dentro da sociedade civil, mas é um Estado intervencionista. Ele vai intervir muito mais dentro da sociedade, no sentido de que ele vai oferecer alguns tipos de aportes à sociedade. Vocês entendem que é uma função muito mais social do Estado. Ele tem uma dinâmica social muito maior atrelado quando ele é um Estado igualitarista do que se ele for um Estado mais libertariano.
Por isso que eu disse, a função do Estado, o que é um Estado justo, depende do ponto de vista que você assume para aquilo que você vai querer falar ou vai querer pressupor como sendo um Estado justo. Então, toda vez que nós falamos em um Estado igualitário, a gente vai tentar ou vai ter que explicar por que nós temos, de um ponto de vista deontológico, que é uma fundamentação moral mais forte, nós temos que dizer por que existem razões morais e por que nós deveríamos levar em consideração esses argumentos morais para problemas políticos. Isso é uma função extremamente interessante quando você pergunta em relação ao Estado qual é a função social atrelada a uma dinâmica moral. Por quê? Porque nisso entra exatamente a ideia de que o Estado deve se afastar mais ou não da comunidade na qual esse Estado pertence, da qual esse Estado provém. O que acontece? Se o Estado intervém e observa mais as condições morais dessa sociedade, você tende a imaginar o Estado como um Estado mais comunitarista, como eles chamam, uma posição mais comunitarista, que é a ideia de você olhar o cidadão dentro do Estado na sua condição, no seu ethos democrático, no seu ethos social. Por outro lado, o Estado liberal ele tem uma grande característica dele de ser um Estado que, em geral, prega uma ideia de eu deslocado, como diria o Michael Sandel, que é o quê? Você não tem tão fortemente a discussão voltada para a ideia de cidadão, que é um cidadão sujeito, engajado dentro de uma comunidade política, como você tem a ideia do zoon politikon aristotélico, não é? O animal político, o animal racional e o animal político que vai para a polis, lá para a ágora, para a praça, para discutir problemas públicos, problemas comuns. O que acontece? O Estado liberal, em vez de dar preferência a essa dinâmica de um cidadão envolvido na comunidade, a preferência dele é por indivíduos. Essa distinção entre cidadão e indivíduos ela é fundamental para a gente entender o porquê ou como você relaciona a própria ideia de Estado com sociedade civil. Se você tem um Estado que pressupõe uma sociedade civil formada por cidadãos, obviamente todas colocam, mas do ponto de vista didático fica mais fácil de explicar isso. Um Estado que pressupõe uma sociedade civil formada por cidadãos, numa dinâmica de um ethos social, você tem aquela ideia de comunidade, uma noção de bem comum, como uma espécie de fim ou telos, a qual esses cidadãos, um telos que os cidadãos deveriam perseguir. Então, é uma espécie de objetivo comum que nós teríamos. Então, é a noção de bem comum da sociedade. Por outro lado, na dinâmica do próprio liberalismo, você tende a imaginar um Estado que observa ou tenta oferecer condições para os indivíduos. O que isso significa? Em vez de cidadãos com essa noção de cidadãos engajados do ponto de vista social, você tem indivíduos com liberdades e direitos básicos. Então, você tem liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Um conjunto de liberdades mínimas que garantiria as condições para você se desenvolver socialmente. E a noção de bem comum, ela não é propriamente uma noção de bem comum. É muito mais uma consequência do modo como os indivíduos levam essa dinâmica ou consideram os seus projetos de vida dentro dessa sociedade. Então, vejam, já temos duas distinções aqui. Primeiro, dentro do próprio liberalismo, você tem o liberalismo igualitarista e o liberalismo libertariano. Nós ficamos com o liberalismo igualitarista para a nossa disciplina. Segundo ponto, nós temos também, do ponto de vista liberal, não é? Nós temos uma pressuposição de que esse Estado é um Estado que envolve ou que discute o indivíduo de um ponto de vista mais neutro ou do que o Michael Sandel chama um eu deslocado. O que é esse eu deslocado? É um indivíduo que está, digamos assim, quando o Estado considera esse indivíduo, ele considera de um ponto de vista neutro. Por que de um ponto de vista neutro? É porque a pergunta básica é que a função do Estado deveria ser
ou o Estado deveria observar os indivíduos indistintamente, que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente pergunta quem tem direito a tais e tais coisas. Você vai dizer, olha, todo cidadão, você pega lá o preâmbulo da nossa Constituição, está lá, não é? Que todos nós temos direitos a um conjunto mínimo, depois a gente entra nessa métrica dos bens primários, num conjunto mínimo de bens primários, ou um conjunto mínimo de direitos, e que eles são válidos para todos, independente se você é homem, mulher, jovem, branco, negro, pardo, etc. Então, a dinâmica do Estado liberal, ela não vai observar condições particularizadas dentro da sociedade. Porque se você pegar a própria dinâmica do que é um Estado democrático dentro dos gregos, por exemplo, não é? Essa ideia de democracia, de um governo do povo, ele era um governo restritivo. Você pega então, não é a Idade de Ouro com Péricles, você vai ver exatamente isso. Você vai ver um Estado em que quem tinha direitos políticos não eram as mulheres, não eram os escravos, não eram as crianças, eram apenas os homens nascidos em Atenas. Então, o que isso significava? Que a própria ideia de democracia, de um governo do povo, ela era restrita a um grupo dentro da própria sociedade. O liberalismo tende a associar a questão liberal à democracia, então você vê ali, o liberalismo é igualitário, o liberalismo é libertariano, o liberalismo é democrático. O liberalismo tende a se associar à dinâmica democrática, mas de um ponto de vista mais amplo. Você tem o sufrágio universal, direito ao voto das mulheres. Você tem uma série de conquistas históricas que a democracia foi incorporando. Hoje você não admite mais, não é, a possibilidade das mulheres não terem os mesmos direitos que os homens. Não significa tratá-las da mesma forma, de um ponto de vista biológico, etc. Mas se trata, basicamente, não é, de você dizer que tanto os homens quanto as mulheres, do ponto de vista político, possuem os mesmos direitos. Você guarda as devidas diferenças, que não são diferenças sociais, você pode atribuir diferenças biológicas, etc. Mas isso não lhe dá o direito de, do ponto de vista moral e político, praticar algum tipo de discriminação ou retirar essas pessoas do debate político de uma sociedade liberal, democrática e igualitária. Então, esse ponto é importante que a gente vai discutir com mais profundidade, não é? Mas esse é um ponto extremamente importante. Passando ao outro ponto agora. O outro ponto que eu queria lidar com você, que eu vou tratar com vocês, é exatamente a ideia, então, razões morais, justiça igualitária, e o terceiro ponto, entre outros, é a ideia de justiça distributiva. Se você imagina uma sociedade igualitária de um ponto de vista social, político, econômico também, nós tenderemos a imaginar que essa sociedade vai ter algum tipo de justiça distributiva de um ponto de vista social e econômico. Ou seja, quando o Estado se pergunta, não é, como nós podemos fazer para diminuir a grande desigualdade social presente no nosso país? Aí você tem várias opções de resposta, não é? Mas um modelo de justiça igualitária, quando pensa do ponto de vista distributivo, vai dizer, olha, nós precisamos de alguma forma equacionar esse problema social e econômico. Então, nós vamos precisar imaginar um conceito de justiça distributiva que consiga oferecer aos cidadãos de forma justa e equânime os direitos básicos deles e, mais do que isso, não é? Alguns bens que nós consideraríamos como sendo básicos. Então, você tem, assim, nessa ideia, e aí eu faço o link aqui com a chamada métrica dos bens primários, nós teríamos exatamente uma noção de justiça distributiva que precisa imaginar alguns bens básicos dos quais as pessoas não podem, dos quais as pessoas não podem abrir mão. E você pode imaginar o direito à saúde, o direito à segurança, à educação, moradia, etc. Quando você vai para a sociedade e identifica que isso acontece,
e no Brasil não é difícil nós identificarmos essa ideia de falta de bens primários. Você sabe que, obviamente, nem todos nós temos direito à saúde, educação, à segurança do modo como nós gostaríamos de ter. Qual é o resultado inevitável disso? O resultado inevitável disso é que a sociedade, como ela mesma gera esse tipo de injustiças, nós tendemos a imaginar que é ao mesmo tempo a função da sociedade resolver esse tipo de injustiça. Então, quando você tem uma dificuldade de uma métrica dos bens primários de pessoas que não têm acesso à saúde, você vai ter que dizer, olha, nós precisamos imaginar um plano ou uma maneira de estabelecer as condições básicas de saúde. E aí você tem, obviamente, de novo, quando perguntado sobre a função do Estado, uma série de respostas. Você pode imaginar, por exemplo, que a função do Estado é oferecer algum tipo de sistema público de saúde, por exemplo, não há algum esforço em termos de segurança, educação gratuita e de qualidade, ou não. Então você vê que isso tudo depende do tipo de sociedade que você vai assumir como sendo a sociedade mais justa. O que acontece? Quando você observa essa métrica dos bens primários e quais são esses bens primários, você tende a imaginar que um modelo de justiça distributiva igualitária tenha que distribuir ou equacionar esses bens. Então, essa é uma dinâmica, uma consequência inevitável. Isso a gente vai ver também. E um outro elemento, e esse é um ponto importante, que é porque você faria basicamente uma pergunta que seria a seguinte: mas por que o Estado tem a função de ser igualitário? Ou por que o Estado deve, de uma maneira mais grosseira, digamos assim, ajudar os mais desfavorecidos social e economicamente? Então, assim, não é culpa deles eles serem pobres, não é culpa deles eles não terem um bom trabalho, não é culpa deles, enfim, todo esse tipo de falta de bens primários que existe. A resposta do igualitarista, obviamente, vai ser não. Não é? Esse peso sobre o cidadão ou sobre o indivíduo nessa sociedade não pode ser tão grande quanto alguns oferecem. Por isso que eu estou dizendo, um modelo libertariano diz que a responsabilidade de ascensão social dentro da sociedade, essa responsabilidade é mais do indivíduo do que do Estado. Os modelos igualitaristas tendem a imaginar que o Estado deve oferecer melhores condições para que isso aconteça. Então você tem uma diferença aqui sobre o porquê. O que acontece? O igualitarista, e esse é um tópico que eu vou tratar com vocês, que é a chamada loteria natural e desigualdade, que trata basicamente do quê? É como se você perguntasse de onde surge a desigualdade social. Isso vai dizer, olha, não sei de onde surge a desigualdade social. A desigualdade social é um fenômeno, para ser redundante, social. Pois bem, a própria pergunta ou a própria resposta, não é, insere um novo problema, de um ponto de vista moral. Que é, se você disser que existe desigualdade social, então você não vai poder dizer que essa desigualdade é algo natural. Então as pessoas são diferentes ou estão em condições sociais diferentes porque elas simplesmente querem. Porque se você fizer isso, você teria que dizer que de alguma forma, não é, de um ponto de vista da loteria natural, haveria justiça. E isso eu vou tratar com mais propriedade mais à frente, que é quando você diria, olha, é justo que eu nasça no Brasil, é justo que eu nasça homem, é justo que eu nasça mulher. Isso é uma questão de justiça natural, de loteria natural. Isso não tem nada a ver com qualquer outro tipo de condição social que me diga que porque eu nasci mulher eu sou inferior ao homem e porque eu nasci negro eu sou inferior ao branco. Por que isso é importante? Porque a loteria natural não é uma questão de justiça. Então, se você imaginar que os indivíduos entram na sociedade de um ponto de vista da loteria natural, você está dizendo que os indivíduos fazem parte da sociedade como são, não de um ponto de vista da justiça. Não, é justo que você seja branco. Não. Por quê? Porque
Isso vai exemplificar que o quê? Que a desigualdade não é decorrente de uma loteria natural e do fato de eu ter nascido homem, negro ou mulher, por exemplo, ou num país subdesenvolvido. A desigualdade não é decorrente dessa loteria natural, afinal de contas você não escolheu onde nascer, você não escolheu em que tempo nascer, quando e nem como nascer. Então isso é simplesmente fruto do acaso de uma loteria natural com a qual você não consegue lidar. O que a gente consegue lidar? A gente consegue lidar, e isso, a loteria natural, gera uma desigualdade natural. Tem pessoas que vão ser mais altas, pessoas que vão ser mais baixas, pessoas que vão ser mais gordinhas, digamos assim, pessoas mais magrinhas, enfim. Pessoas... E aí você entra com questões psicológicas, se tem mais tendência determinada ou mais habilidade para determinada coisa, em detrimento de outra. Tudo isso é uma espécie de desigualdade natural. Só que isso, e tem que ficar claro, isso a gente não mete o dedo. Isso não é o fruto, resultado da ação humana. Entendeu? Você não escolheu nascer homem porque alguém escolheu. Não vou entrar aqui num tema de eugenia, etc. Mas essa é a questão básica. Então, a loteria natural vai te dizer basicamente o quê? Que a sua condição natural, mesmo que desigual ou diferente em relação aos outros, talvez esse termo seja melhor, diferente e não desigual, que a sua condição diferente do ponto de vista natural não é injusta. Então, você não pode atribuir isso a uma questão de justiça. Então, mesmo se você nasça, não sei, com algum tipo de limitação física, por exemplo, limitação mental, isso não é uma condição do ponto de vista da justiça social. Isso é uma diferença natural. O que acontece? A desigualdade surge no seio da sociedade. Então, nós que escolhemos, por exemplo, discriminar negros por conta da cor, da pigmentação da pele, uma questão fenotípica. Somos nós que escolhemos discriminar as mulheres em relação aos homens. Somos nós, enquanto sociedade, que escolhemos discriminar, por exemplo, os pobres ou pessoas que frequentam um extrato social mais baixo. Então, de um ponto de vista econômico. Então, essas diferenças, elas estão ligadas especificamente à distinção entre o que é loteria natural e o que é desigualdade. Por fim, eu estou só fazendo aqui uns pequenos resumos ou os flashes do que a gente vai trabalhar em cada uma das nossas aulas, não é? Por fim, eu gostaria de trabalhar com vocês a dinâmica sobre o pluralismo moral contemporâneo. E esse, não é? É um ponto que eu acho extremamente claro. E eu gostaria de começar discutindo esse problema do que é mais especificamente esse problema, não é bem um problema do pluralismo moral contemporâneo, lendo um texto para vocês, que é um texto meu, que é sobre como resolver desacordos morais. Por quê? É só para a gente entender como acontece essa dinâmica de um pluralismo de um ponto de vista um pouco mais amplo, não é? Leio para vocês rapidamente aqui. É comum tratar nos problemas no âmbito político ou ético em pares, ou seja, sempre observando o contraponto do que pretendemos defender ou criticar. O ponto nessa discussão centra-se basicamente na possibilidade de existir um critério de correção a partir do qual nós podemos resolver o grande desacordo sobre um ethos democrático. Isso é só uma palhinha sobre como se dá essa dinâmica do pluralismo moral. Então, esse é o problema. Como resolver desacordos morais no ethos democrático a partir de uma condição liberal? Bom, passando ao próximo ponto aqui. Então, pessoal, nesse pequeno apanhado que eu fiz aqui dos temas, a gente vai desenvolver eles, cada um de uma forma específica, não é? O que eu gostaria mesmo de discutir hoje é apresentar o plano e para que você tivesse uma ideia mais ou menos geral de como a gente vai conduzir a nossa disciplina e sobre quais tópicos.
Eu tenho, alguns de vocês já devem ter acessado, já devem ter visto, que eu tenho uma webpage que normalmente eu coloco lá as minhas disciplinas e libero material. Gentilmente, o Thiago vai colocar no vídeo uma legenda, provavelmente alguma coisa para vocês acessarem. Vocês deem uma olhada lá que vocês vão ter acesso ao texto e o link da disciplina. Eu estava um pouco relutante se eu colocava lá ou não, porque vocês têm uma página específica para isso. Então, vocês consultem sempre a nossa página, vamos dizer assim, oficial do EAD. O que vocês podem fazer é, eventualmente, ir lá na minha webpage para olhar, que às vezes eu vou fazer indicação de algum livro, algum texto em que eu tenho linkado lá algumas coisas. Então, vocês vão poder encontrar muitas das nossas discussões e textos lá. Então, essa é uma questão mais prática, não é? Fazendo aqui um merchan, uma propaganda da página, mas é importante que vocês visitem lá se vocês quiserem ter acesso a mais algumas informações. Bom, seguindo aqui em frente, só para a gente terminar com o plano e eu poder introduzir um pouco melhor o tópico sobre justiça social e essa ideia de ethos democrático, não é? Eu tenho, como metodologia de ensino, só para a gente colocar aqui, não é? Vocês vão ter as videoaulas, obviamente, e os fóruns ou tarefas, como a gente teve esse semestre que passou. Então, eu acho que na dinâmica a gente segue na mesma toada, não é? Em relação às atividades discentes, o que vai ser colocado, não é? Como uma espécie de exigência para vocês, leitura, análise e interpretação das obras ou parte de obras indicadas. A maioria dos textos vocês têm no Polo ou vocês têm acesso à biblioteca digital. Um dos textos que a gente vai trabalhar é esse texto aqui da Amartya Sen, que é Desenvolvimento como Liberdade. Vocês conseguem ver aqui. Esse texto aqui, vocês vão conseguir comprar ele. Eu acho que eu recomendo essa tradução que eu tenho aqui, bonitinha, que é da Companhia das Letras. Eu acho ela a melhor tradução. Ela é a tradução da professora Laura Teixeira Mota. E ela é, só aqui para dar o link para vocês, depois eu passo isso devagarinho. Companhia das Letras 2000. O título do texto é do Amartya Sen, não é? Que é foi prêmio Nobel de Economia. É alguém realmente que vale a pena ser lido. E esse é o texto de 2000. Vocês não encontram mais esse texto para comprar, até onde eu saiba, da Companhia das Letras, novo. Eu mesmo, o meu livro, a minha edição foi comprada na estante virtual. Acessem a estante virtual lá, quem não conhece, acredito que todos já conhecem, vocês vão conseguir comprar o livro de segunda mão, não é? Mas vocês conseguem, em geral, comprar um bom material e por um preço mais barato. Então, eu recomendo esse texto. Tem outro texto dele, a ideia de justiça. Esse texto talvez a gente trabalhe só com um capítulo, a introdução, eu vou disponibilizar para vocês. E um pequeno texto dele que se chama Sobre Ética e Economia. Ele ganhou o Nobel pelo conjunto da obra. Ele faz uma reapropriação do conceito de simpatia do Adam Smith na obra Riqueza das Nações e vai discutir a teoria da escolha social do Arrow e propor algumas reapropriações em relação a isso. O que acontece? Esse texto sobre ética e economia é extremamente importante para a nossa disciplina. Mais à frente eu vou passar o link, a gente vai trabalhar quando for especificamente o Amartya Sen, esse problema sobre a relação entre ética e economia. E esse livrinho, que é um livrinho, deve ter 100 páginas, eu acho, algo em torno disso, sobre ética e economia, é uma boa recomendação de leitura. Então, são 3 textos do Sen que eu gostaria muito de indicar para vocês. O Desenvolvimento como Liberdade, essa é a nossa obra base, não é? A Ideia de Justiça e o Sobre Ética e Economia. Essas 3 obras, elas são obras fundamentais. O que acontece? O outro cara que a gente vai estudar, que é o John Rawls, e esse eu já conheço ele mais de outros carnavais, como dizia um professor meu,
é um filósofo norte-americano, o Amartya Sen é indiano, não é? Ele é professor em Harvard, ainda está vivo e ele trabalha no departamento de filosofia lá. Ele tem uma longa discussão com a filosofia, embora venha da tradição econômica. O outro cara que a gente vai trabalhar é o John Rawls. O John Rawls é mais conhecido, eu acredito até que vocês já tenham tido algumas discussões sobre ele. E a obra base que a gente vai tomar é Uma Teoria da Justiça. Essa obra, vocês têm ela disponibilizada. A gente vai ficar com uma boa parte dela do Uma Teoria da Justiça e uma parte também, muito provavelmente, do História da Filosofia Política. Não é? Ou Conferência sobre História da Filosofia Política, como foi traduzido, que é especificamente sobre a introdução da obra dele, da História da Filosofia, Conferência sobre História da Filosofia Política, que é onde ele vai fazer um apanhado geral para explicar algumas dinâmicas, algumas questões sobre por que contemporaneamente a gente tem alguns aspectos relacionados ao pluralismo moral, uma certa fragmentação social decorrente de alguns eventos históricos, não é? Então a gente vai pegar esses autores e basicamente esses livros. Do John Rawls, Uma Teoria da Justiça, Conferência sobre História e Filosofia Política. Esse livro acho que vocês encontram ainda na Martins Fontes, para comprar ele novo, deve estar em torno de R$90, esse não é tão barato. O Conferência sobre História e Filosofia Política também deve custar em torno de uns R$60, por aí. Então, caso vocês não queiram, obviamente eu vou disponibilizar os PDFs para vocês, porque, obviamente, não dá para a gente ter todos os livros que nós gostaríamos. Um terceiro livro, esse livro ele é mais um livro à parte, ele é só mais um adendo, digamos assim, como uma leitura sugerida. Esse é As Teorias da Justiça depois de Rawls, que discute especificamente os temas de teoria da justiça. É um texto que eu acho bem interessante, que vocês podem gostar, é do professor Gargarella, é um professor argentino. E esse é um outro texto que eu também recomendo, mas esses são textos, como eu disse, esse do Gargarella e esse aqui são textos paralelos, que é o Teorias da Democracia, uma introdução crítica, que é basicamente esse texto do Cunningham, é mais para discutir, e até eu cito aqui para vocês, sobre os problemas da democracia liberal, uma discussão entre democracia liberal e capitalismo, democracia liberal e seus problemas, o pluralismo clássico, democracia participativa, pragmatismo democrático, democracia deliberativa e blá blá blá. Ou seja, uma série de discussões sobre o que é democracia. Pessoal, com isso, nós temos, digamos assim, uma grande gama de material que a gente poderia discutir. Eu teria muito mais coisas para passar para vocês. O que eu gostaria que a gente ficasse claro, como todo seminário sempre tendo a dizer, é o problema. Não esqueça que o problema da nossa disciplina é qual é a função do Estado em termos de justiça social. Essa é a pergunta básica. E sobre essa pergunta, ou a resposta para essa pergunta vai dizer, olha, o ponto de partida para responder essa questão sobre qual é a função do Estado do ponto de vista de justiça social, passa ou remete a uma dinâmica de um Estado liberal democrático. Então essa é a base que nós temos. Como bibliografia complementar tem esses textos aqui, e eu faço referência rapidamente a mais dois textos, que é o texto Teorias da Justiça, do Brian Barry, e o texto do professor Álvaro de Vita, Justiça Igualitária e seus Críticos, e o Liberalismo Igualitário. O professor Álvaro de Vita é professor na Unicamp, do Departamento de Ciência Política. Acho que foi um dos primeiros caras a trabalhar em John Rawls no Brasil, e ele tem uma boa discussão sobre o Rawls e Sen, e ele discute exatamente o que é justiça igualitária decorrente desse modelo liberal. Então eu acho que isso vai ajudar muito as nossas discussões. Bom, isso é só para a gente dizer assim que a gente tem um panorama da disciplina muito amplo, e que a gente vai poder discutir, obviamente, muitas coisas.
Em relação à avaliação. A avaliação a gente vai continuar nos mesmos moldes desse semestre que passou. Tá? Vocês vão ter as tarefas de vocês, vocês vão ter questões objetivas. Vou tentar ver exatamente qual a melhor forma de oferecer para vocês. Provavelmente verdadeiro ou falso. Bom, a gente segue com o mesmo modelo. E depois, sim, uma prova objetiva para a gente esclarecer as questões. Pessoal, uma questão muito prática, assim. Vocês têm os textos. Então, eu acho que, à medida que vocês forem lendo, como eu sempre falo, todo seminário, as discussões, como inicia com uma pergunta, se você olhar, as discussões vão ficando mais claras ao longo do seminário. Então, não imagine a resposta a esse problema inicialmente e vocês tendem a imaginar que os conceitos e a relação entre justiça igualitária e distributiva, questões de liberdade, etc., vão se resolvendo, vão se encaixando enquanto a gente vai desenvolvendo isso, não é? Bom, dito isso sobre o plano de ensino, eu gostaria então só de rapidamente introduzir esse problema relacionado ao chamado debate liberal do mundo político. Então, pessoal, só para a gente introduzir essa problemática nossa, eu queria que vocês tivessem um pouco de noção de como é esse contexto do liberalismo ou do igualitarismo, não é? Se você fizer uma retrospectiva à segunda metade do século XX, não é? Foi década segunda, 1950 a 2000, ainda um pouco hoje, a gente está no célebre debate, não é? Sobre elementos políticos a partir da perene discussão entre os chamados liberais e comunitaristas, que é o The Liberal Communitarian Debate. Não é, embora seja reconhecidamente um diálogo de surdos na maioria das vezes, em que mais se fala do que se ouve, acredito que nós não podemos desconsiderar seus profícuos debates teóricos, os quais muito insistem em suplantar ou relegar a um segundo plano. Ainda assim, houve uma negativa, ou por sorte houve uma negativa do mundo político sobre o engessamento do debate, ao se retomar as discussões e preocupações clássicas sobre justiça, distribuição de renda, igualdade, etc. O contexto insuflado por debates sobre raça, sexismo e cidadania trouxe à tona o que jamais deveria ser esquecido, que tanto a ética quanto a política terão um eterno hóspede, qual seja os seus questionamentos. Por isso, não é? Nós precisamos imaginar que será necessário explorar o cenário atual de desacordo, de questionamentos, para entendermos exatamente o que nós compreendemos como uma dinâmica liberal. Para isso, eu concordo com Alasdair MacIntyre que a sociedade contemporânea está marcada por uma crise moral em que persiste uma certa inabilidade de se chegar a conclusões comuns e racionalmente justificadas sobre justiça e racionalidade prática. Um bom exemplo disso, não é? E eu cito aqui uma passagem do próprio MacIntyre na obra Depois da Virtude, quando ele fala, não é? A famosa parábola de uma catástrofe que acontece às ciências naturais e que o que resta é a fragmentação do conhecimento, ao que ele faz a comparação. Só para vocês se situarem sobre essa ideia de fragmentação social. A hipótese que quero apresentar é de que no mundo real que habitamos, a linguagem da moralidade está no mesmo estado de grave confusão, da mesma forma que a linguagem das ciências naturais no mundo imaginário que descrevi. Então ele diz assim, imagine uma catástrofe em que todas as ciências, não é, são perdidas. Nós perdemos os acessos aos nossos computadores e ao conhecimento, perdemos os acessos aos livros, etc., e que a maioria dos nossos cientistas morrem, não é? Ou ficam por um motivo ou por outro impossibilitados de repassar esse conhecimento. Qual é o ponto? O que nos resta são pequenos fragmentos do que era a ciência. Então, um pouco sobre física quântica, um pouco sobre física
física clássica, não é? Um pouco sobre química, um pouco sobre biologia. E essa fragmentação, ainda assim, é o que nós temos de ciência, mas a gente não consegue conectar exatamente essas questões. Esse tipo de instabilidade ou de crise nas ciências, nessa parábola que ele faz, é equivalente ao que nós temos hoje do ponto de vista social. Isso é o que nós poderíamos chamar, então, de desacordo moral como consequência do pluralismo das sociedades. Apesar de McIntyre ter um certo pessimismo em relação ao projeto iluminista, os igualitaristas liberais contemporâneos, entre eles Rawls e a tradição deontológica, e eu incluo aqui, não da tradição deontológica, mas incluo como liberal igualitarista o SEM, fazem parte. Então, o que acontece de tudo isso, não é? Não me parece proveitoso, porém, qualquer postura excessivamente ortodoxa nessas discussões em relação a como nós devemos nos comportar sobre os debates teóricos normativos, que sucumbem à ideia de que suas teorias devem sempre tomar a dianteira dessas discussões, sem a necessidade de limpar o terreno conceitual, ou seja, estabelecer exatamente o que nós entendemos por cada conceito. Faço alusão aqui ao célebre questionamento que Isaiah Berlin, entre tantos outros, faz sobre a morte ou o enfraquecimento da teoria política a partir de 1950. Modelos normativos tradicionais, em especial a tríade teoria das virtudes, utilitarismo e deontologia de inspiração kantiana, começaram a perder espaço para o chamado comportamentalismo. Esse comportamentalismo, ele era basicamente oriundo da tradição utilitarista, e seu escárnio para com questões normativas é facilmente identificado quando percebemos que o behaviorismo americano tomou frente, fazendo uso de ferramentas oferecidas pelo positivismo lógico, cuja insistência em fazer ciência acabou por reduzir preocupações normativas a um passivo identificar de comportamentos. Isaiah Berlin, e depois do texto dele Teoria Política Ainda Existe, citava que havíamos nos tornado em certa medida prepotentes no quesito política, pois pensávamos saber exatamente quais eram os problemas a serem resolvidos, bem como as melhores soluções para os mesmos. Nesse sentido, as concrase democracias ocidentais bastava apenas descobrir o meio mais eficaz de implantá-las no seu âmago e resolver todas as suas mazelas. O que acontece? O Isaiah Berlin está querendo dizer o seguinte, que do ponto de vista da filosofia política, o utilitarismo trouxe uma certa paralisia em relação às teorias políticas, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, a gente sabe quais são os nossos problemas. O que a gente tem que descobrir é a melhor maneira de resolvê-las. E quem descobre a melhor maneira de resolver não são os filósofos sobre política, mas o cientista político que vai analisar dados, etc., e vai descobrir essa questão. Nesse cenário, é relevante dizer que a teoria política perdeu muito do seu porquê, uma vez que não parecia mais ser necessário discutir filosofia ou parâmetros normativos de forma mais consistente. É como se eu dissesse que a discussão sobre o liberalismo igualitário não envolveria questões de justiça, mas apenas uma questão de política ou qual o melhor partido que poderia oferecer essa questão. O entrincheiramento disso se prestava a esse trabalho, agora tomado como algo secundário e mesmo necessário, que poderia ser comparado ao enclausuramento de um moribundo. No caso do teórico político, seus delírios não deveriam mais ser observados nos departamentos de ciência política, restando a eles procurarem espaço na filosofia, como se essa fosse o espaço para loucuras acadêmicas ou um espaço para debate sem necessidade. Acredito ser viável,
nessa proposta que o Isaiah Berlin apresenta sobre a filosofia, teoria política, não é? Entendemos que a justiça assume uma forma de virtude artificial construída via processo deliberativo. Nesse sentido, não parece mais haver espaço para uma divisão tout court entre os chamados indiferentes aos contextos, que são os liberais, e os chamados obcecados pelo contexto, no embate acima proposto entre liberais e comunitaristas. Nesse sentido, poderemos dizer, então, não é, que nós temos 2 pontos necessários para responder essa questão. Não é? Primeiro, que nós precisamos oferecer uma noção de justificação moral para a teoria igualitária. E segundo, nós precisamos definir o que nós vamos entender por igualitarismo liberal. Bom, qual é o ponto, não é? O ponto todo nessa discussão é como se nós tivéssemos que imaginar o seguinte cenário. Nós temos um cenário de filosofia política e nós temos que nos perguntar se no debate político há espaço para questionamentos morais. Se vocês pegam a obra do Maquiavel, e o Maquiavel, em geral, tende a dizer que a filosofia política não deve ser corrompida, não é? Ou não deve estar envolta em questões morais, nós tenderíamos a imaginar que a política se restringiria a um problema de ciência política. Então, nós teríamos que observar, por exemplo, qual é o melhor partido para oferecer a melhor solução sobre justiça social. Só que o que a gente vai fazer aqui é tentar entender exatamente o contrário. Tentar entender que a filosofia política, ou que problemas políticos são basicamente problemas de filosofia política. Então, toda vez que a gente faz uma pergunta sobre o que é igualitarismo, nós estamos perguntando sobre qual é a melhor forma, o melhor tipo de igualdade para aplicar-nos à sociedade. Então, nesse sentido, a pergunta sobre o que é justiça social a pergunta sobre qual a função do Estado em termos de justiça social passa basicamente por entendermos esse contexto. Pessoal, a intenção da aula de hoje foi muito mais apresentar em um aspecto amplo o que nós podemos esperar da nossa disciplina. A partir da próxima aula, a gente já vai ter textos específicos, não é? E discussões extremamente pontuais para a gente começar a debater isso. Eu vou postando material e eu espero que a gente vá discutindo e lendo isso o mais breve possível. Por hoje é só. Bom início de semestre para a gente. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.